Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando o seu coração, ministrando a sua vida. Não é que nós estamos garrados em Romanos 8, mas que, na verdade, a palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus, e vamos ser sinceros, Romanos 8, maravilha, uma análise de Paulo acerca da salvação e de princípios que não podem faltar em nossas vidas. Vamos lá, Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora escute isso, porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Olha o que Paulo está escrevendo à igreja. Paulo está dizendo que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Ou seja, filhos de Deus, herdando aquilo que é de Deus. Imagine isso. Riquezas insondáveis, coisas extraordinárias, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. E esse versículo vem numa sequência que diz que o Espírito Santo testifica com o nosso ser espiritual, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, só há alguém que pode testificar dentro de outro alguém se é aquela pessoa filho ou não de Deus. E esse é o Espírito Santo. Pode qualquer pessoa, qualquer discurso, qualquer diálogo, qualquer coisa que queira aflorar isso e não, todos são filhos de Deus. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso não é uma análise racional, não é uma análise emocional, isso é uma realidade espiritual. E Paulo então disse que se nós somos filhos, somos logo, por conseguinte, herdeiros também, ou seja, de quem é filho de alguém, herda aquilo que esse alguém tem. E no caso, o nosso Pai Celestial. Por isso que Jesus, em Mateus 5, precisamente no Sermão do Monte, ensinou a oração, a maneira de se relacionar com Deus. Ele diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então existem coisas que caracterizam quem é filho de Deus. São as atitudes, são as propostas do Espírito dentro de nós. E, na verdade, essas atitudes já fazem parte da herança que nós temos em Deus. Porque herança de um pai é aquilo que o pai pode doar ao filho, pode liberar ao filho. E, como disse, existem vários aspectos de uma herança. E se há algo que é completamente envolvente na vida de um filho, é justamente a herança espiritual. O que foi feito espiritualmente falando em relação à constituição da família. E Paulo então diz à igreja: somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, Cristo herdando e nós herdando junto com Cristo. Co-herdeiro, alguém que herda junto com. Então, herdando as mesmas coisas. É por isso que quando Cristo usa as penas de João para escrever em Apocalipse, ele manda João escrever e dizer assim: aquele que eu vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, se Jesus se assentou com o Pai no seu trono, e quem vencer se assentará com Cristo no seu trono, logo é o trono divino, é o do Pai.
Então nós vamos herdar com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a coisa aqui é comprometedora. Ser glorificado, ser herdeiro, ser filho obediente, como Cristo foi. Não basta dizer que sou filho, tenho que trazer comigo características do meu Pai. Então, se eu, dizendo ser filho de Deus, não trago comigo características divinas quanto ao que pensar, ao que falar, a maneira de agir e a maneira de interagir, vamos à Bíblia. O próprio Paulo diz, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Mas depois que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então eu e você precisamos crescer em Deus, precisamos amadurecer, precisamos nos fortalecer com um relacionamento divino, com um relacionamento com Deus. Então, o que a palavra está dizendo que eu vou herdar com Cristo, eu sou co-herdeiro com Cristo das riquezas de Deus, das bênçãos do Senhor, é o que está escrito aqui em Romanos 8, mas também, se é certo, isso vai acontecer, se é certo, se for certo, que com Ele, com Cristo, também padecemos. Ou seja, se eu não padecer com Cristo, não vou herdar com Cristo. Não vou ser glorificado com Cristo, quer ser glorificado. A glorificação é a etapa complementar da salvação. Dos aspectos da salvação, da regeneração, da transformação de vida, da justificação, da santificação. E então, por fim, a glorificação. Receber e vivenciar aquilo que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, ainda não é visto o que seremos. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos. Então essa semelhança com Cristo, esse viver o aspecto glorificado de Cristo e com Cristo, faz parte dessa nossa vida. É por isso que o próximo versículo diz que Paulo diz, eu tenho para mim, porque para mim tenho por certo, não há dúvida, que as aflições, as lutas que eu passo, os padecimentos que eu passo, se referindo ao versículo anterior, o 17, não são para comparar com a glória em que em nós é de ser revelada. Então, o que Paulo está dizendo? Está sofrendo? Está padecendo? Vença. Por quê? Porque a glória revelada é muito maior e muito mais excelente, transcendente, transbordante do que qualquer aflição, em qualquer campo. Então, se é certo que com Ele padecemos, é igualmente certo que com Ele seremos glorificados. Agora, se eu não resisto, se eu não me relaciono com as aflições desse presente século no sentido positivo, como Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora, se nós não conseguimos vencer as aflições do mundo e o mundo das aflições, como é que fica? Que tipo de glorificação nós vamos ter? Que glória a nós será revelada que é maior, que sobrepuja a aflição? Não vai ter nada disso. Mas eu posso celebrar o Senhor com você. Porque embora a gente não chame a aflição, não chame a tribulação, ela vem por si mesma, mas a gente vai vencendo dia após dia. Você vai vencer. Todas essas aflições você vai vencer. Existe um peso de glória para quem resiste às aflições. E eu quero, levantando a minha mão, declarar e profetizar para você que entra aí agora na sua ambiência a glória de Deus, o poder do Senhor, aonde você estiver agora, diante desta palavra, quer no trabalho, quer na casa, quer viajando, aonde você estiver, que entre aí agora e resplandeça aí agora a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.